Olá, resolvi aproveitar que estamos aí próximos a um feriado de Páscoa para comentar uma obra de extrema importância do ponto de vista jurídico do constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky. Bom, a obra se chama A Crucificação e a Democracia e procura fazer uma análise do julgamento de Jesus Cristo à luz da democracia. E ela analisa alguns pontos da Bíblia de uma forma extremamente interessante e instigante para o jurista. E aí vou procurar aqui sintetizar alguns pontos. Bom, quando Jesus é indagado pelos fariseus se ele seria aí o rei dos judeus, né? Jesus, de certa forma, acaba concordando com isso ao responder, se assim o dizes, e além disso, na sequência, ele fica em silêncio quando indagado acerca da acusação que recai sobre ele. E qual seria essa acusação? Basicamente, ele estaria sendo acusado de violar o descanso no sábado e também afirmar que Deus seria seu pai e que ele se fazia igual a Deus, o que poderia ser encarado aí como uma blasfêmia. Outra interpretação da Bíblia nesse ponto é no sentido de que, se Jesus tivesse efetivamente se defendido, ele até poderia ter saído vitorioso, ou seja, absolvido. Mas, na medida em que ele estaria tratando alguém como um inimigo, um opositor, isso para Jesus seria pior que a morte, né? Mas estamos aqui, obviamente, falando de interpretações. Outra questão relevante é que os membros do Sinédrio, que era a assembleia formada por anciãos judeus, sabiam que eles não poderiam diretamente condenar Jesus à morte. Era necessário o envolvimento de Pilatos, outra figura de extrema relevância no caso, que era uma autoridade romana e que teria o papel de legitimar eventual condenação. Muito bem, e com isso a gente verifica que a acusação que tinha uma base teológica, ou seja, se Jesus era ou não filho de Deus, acaba sendo deslocada para a seara política, né? Na medida em que Jesus era acusado de instigar o povo a não pagar tributos a César e também de ter se proclamado rei dos judeus, o que seria um crime de lesa majestade, né, chamado de sedição ou conspiração contra o imperador, que poderia ser punido, ou melhor, deveria ser punido com a morte. Muito bem. Ocorre que Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. Por isso, ele buscou evitar que Jesus fosse condenado. Então, o que fez Pilatos? Primeiramente, procurou induzir a libertação de Jesus exatamente na época da Páscoa. Mas o que ocorreu? A multidão, uma vez colocada essa questão para ser deliberada pelo povo, em praça pública, aclamou pela libertação não de Jesus, mas de Barrabás, que seria aí um bandido comum, e com isso o debate acabou sendo politizado. E vendo que a estratégia de deixar a multidão absolver Jesus em detrimento de Barrabás não funcionou, Pilatos sugeriu então uma pena alternativa, né? A imposição de um castigo, de um flagelo a Jesus. E aí aquela cena clássica de se colocar uma coroa de espinhos de Jesus e se realizar o açoite, né? Jesus foi chicoteado, foi chutado, todas aquelas humilhações que nós vemos aí em encenações sobre a crucificação. Só que a requisição do Sinédrio e também, de outro lado, a própria multidão, quando fez essa opção por Barrabás, não permitiam que isso fosse suficiente para punição pelos crimes praticados por Jesus, que era assim necessária a crucificação. Então, diante de todas as falhas de Pilatos em conseguir
um resultado favorável para Jesus, aí nós temos a famosa, né, que acabou até se tornando um ditado, a situação em que Pilatos, a fim de não cumprir ele diretamente o veredito de entregar Jesus à crucificação, o que faz Pilatos? Pilatos lava as mãos diante da multidão. E com isso, ele tem a finalidade de indicar que ele não está participando do ato, né? E o que seria aí é visto como um ato ou de covardia, ou de sujeição a uma autoridade ou dever superior, mas o fato é que a famosa expressão lavo minhas mãos quer dizer não tenho participação nisso aí, né? E então é interessante verificar que quando Pilatos, acolhendo esse clamor popular de condenar Jesus, assim o faz, aceita esse resultado, ele acaba contrapondo, de um lado, a verdade e a justiça, ou seja, de que Jesus seria inocente, que não poderia ser condenado. Isso se contrapõe à democracia, que seria a vontade da maioria, o povo então consultado, entendendo pela crucificação de Jesus. Então, valores que deveriam caminhar juntos, né? Verdade, justiça e democracia são contrapostos. Então, a gente verifica aqui no final das contas, a multidão acabou dando força à condenação de Jesus. Mas isso ocorreu porque ela fora instrumentalizada tanto pelo Sinédrio como também pelo próprio Pilatos, que utilizaram, no caso, a democracia como um mero meio, uma forma de atender à ordem e o poder a qualquer custo. E com isso o povo acabou atuando como uma mera massa de manobra. Muito bem. E aí, o autor, Gustavo Zagrebelsky, acaba associando essas situações em que nós temos determinadas forças dogmáticas, né, que impõem valores absolutos de matrizes religiosas, ideológicas, nacionalistas e até racistas, que elas procuram se instrumentalizar para atuar de uma maneira, digamos que democrática. Mas, no fundo, elas estão apenas aspirando ao poder puro, né? Embora que pretensamente fundadas em valores como liberdade, família, solidariedade, amor à pátria, mas fazem isso buscando os próprios interesses. E é interessante também a gente verificar que, com certeza, né, no momento em que Jesus foi colocado ao lado de Barrabás para que a multidão, por ocasião da Páscoa, escolhesse quem deveria ser salvo, certamente que haveriam pessoas ao lado de Jesus, entendendo que ele, Jesus, é quem deveria ser salvo. Mas quando a gente tem essa manobra do povo, né, no sentido de se tomar uma determinada decisão, o que ocorre é que aqueles que são considerados minorias ou contrários ao que está sendo quase que imposto, ficam temerosos de revelar qualquer oposição. Então a gente tem uma decisão tomada por uma aclamação que não considera devidamente os anseios ou uma opinião refletida por parte do povo. Aliás, o que a gente nota é que, no caso do julgamento de Jesus, o povo foi investido de um poder de tomar uma decisão relevante naquele momento, mas isso aconteceu sem que o povo tivesse uma prévia reflexão, prévio conhecimento da importância do papel que ele deveria ter. E com isso, o povo acaba se dirigindo de uma forma espontânea segundo as orientações do Sinédrio. E com isso a gente tem, no final das contas, uma decisão imotivada e irresponsável. E tem uma passagem muito interessante do livro, uma frase em que o autor diz que o sentido de responsabilidade que freia os indivíduos pode, na massa, reduzir-se até desaparecer, né?
Quer dizer, a pessoa acaba indo, de fato, junto com a boiada, né? Não se tem propriamente a oportunidade de cada um tomar uma decisão consciente, responsável, quando é o caso de algo tão relevante colocado para apreciação. E então, no final das contas, embora colocar-se uma decisão ao povo aparenta ter um caráter, um viés democrático, no final das contas, o que a gente verifica é que o julgamento de Jesus nada mais foi do que uma autocracia e uma oligarquia, em que os protagonistas, que seriam o Sinédrio e o Pilatos, acabam movendo a multidão como uma arma, né? O que caracteriza a chamada democracia cética ou dogmática, que é movida por valores considerados absolutos que não admitem questionamento, não admitem reflexão. E o que nós devemos buscar é a chamada democracia crítica, que é um regime inquieto, que desconfia de si próprio, que reconhece os seus próprios erros, que recusa as obras de verdade e de força. Essa democracia crítica surgiu justamente após o nazismo, despertando para uma necessidade de defender a maioria quando ela própria, maioria, se mostra fraca e acaba flertando com o totalitarismo. Então, quando se fala em democracia crítica, não se tem absolutamente nenhum propósito de suprimir a importância do povo. O que se busca é retirar esse povo da passividade, da reatividade e torná-lo uma força ativa, capaz de iniciativa e não ser um mero objeto ou instrumento de manobra. Então, nesse ponto, trazendo isso para a atualidade, quando nós temos uma constante consulta da opinião pública, da opinião popular, para a condução do governo, isso tem o sério perigo de poder levar a um alinhamento das posições autocráticas e o enfraquecimento da divergência, né? Aqueles mesmos divergentes que se acuavam e não manifestavam sua opinião no julgamento de Jesus, isso pode acontecer também quando a gente tem essa democracia plebiscitária em que o povo é constantemente ouvido para que as decisões sejam tomadas. Então, a reflexão que fica é que a democracia de massa, com a operacionalização da opinião pública feita em tempo real, tende a se tornar totalitária, desprovida de crítica e autocrítica, em contraposição a uma democracia crítica que requer tempo para a tomada de decisão, reflexão. Então, são essas aí as considerações que eu trago sobre esse livro, agradecendo aos professores da Universidade de São Paulo que colocaram essa obra do Gustavo Zagrebelsky para que fosse lida pelos alunos de um crédito de pós-graduação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, os professores José Levi Melo do Amaral Júnior, Roger Stiefelman e Carlos Rohrbach. Então, com isso, espero ter trazido aí um pouco de informação relevante para a comunidade jurídica e boa Páscoa a todos.